Então, mais uma vez, estou aqui presente, né? Dessa vez, então, né, estamos vendo alguns fornecedores de soluções para integradores e clientes finais, né? Então, eu também, né, eu tive um histórico, assim como outros palestrantes aqui, eu também tive um histórico como integrador e também atuei por empresas integradoras, né? Então, eu sou engenheiro eletricista e atuei na parte de projetos. Então, eu vou repassar, né, para o pessoal aqui uma dúvida, né, e até uma situação crítica que eu tive em alguns casos, que é sobre projetos, né? Então, estou tendo essa oportunidade para perguntar para o pessoal ali, é assim, a respeito de um projeto que a gente já fez, já foi vendido esse projeto, ou seja, a gente dimensionou cabos, dimensionamos inversores, né, dimensionamos módulos ali, e quando a gente já fez essa venda, já recebeu esse dinheiro, e o produto chega para a empresa instalar, e não vem exatamente como foi pensado, como foi feito o projeto. Por exemplo, alguns módulos que a gente comprou e faz algumas questões em relação ao comprimento do cabo. Né? Então, essa daí uma crítica que eu acho que alguns integradores já passaram por isso. Então, tu pensa em fazer algum cabo para fazer a ligação leapfrog, que é aquela inversão de módulos, para te poupar cabo no final, né? Então, só que quando chegou, o fabricante, o distribuidor disse que era possível fazer essa ligação, e quando chegou os módulos, veio com quase um palmo só de cabo. Então, todo aquele projeto inicial que a gente tinha dimensionado para a quantidade de cabos, o projeto dos módulos, chegou na hora e a gente não conseguiu fazer nada. Então, como é que fica essa parte do pós-venda? Repassando a pergunta, essa parte do pós-venda dessas distribuidoras. No caso de uma integradora comprar um kit e ele não receber exatamente o que ele comprou, ou seja, né, o módulo não veio com o tamanho do carro que precisava, a estrutura de repente não veio dimensionado como a gente queria. A nossa ideia era dimensionar em algumas linhas, e aí veio para fazer numa linha só. Né? Então, como é que fica essa questão do pós-venda para o integrador? Assim, né? Como é que ele age nesse ponto? Obrigado. Bom, tá me ouvindo? Alô, alô. Pronto, agora sim. Bom, pessoal, eu gostaria de dividir em duas partes, né, a sua pergunta. Primeiro, nesse caso, né, receber o material ou avariado ou trocado, enfim, política da GT Solar, substituição imediata, né? Porque a gente entende, e acredito que a grande maioria dos distribuidores também, que o que de fato remunera e amortiza o investimento do seu cliente final é a energia que está sendo gerada, né? O que vai de fato remunerar aquele investimento, amortizar aquele capex inicial que ele teve ele despendido naquele projeto. Então, quanto mais tempo você ficar com o seu sistema sem gerar essa energia, você está prejudicando ali o seu cliente final. Então, substituição imediata. Agora, você trouxe um ponto importante, né, da ligação leapfrog, por exemplo, do comprimento dos cabos, né? Essa é uma informação que está no datasheet do painel, né? E isso precisa ser bem alinhado e passado pelos distribuidores para o integrador, e o integrador, o responsável técnico, quem emite a ART, também tem que estar por dentro de todas as especificações técnicas daqueles produtos com o qual ele vai trabalhar. Isso a gente vê algumas vezes acontecendo no mercado. Se o distribuidor falou que o comprimento do cabo era X e foi Y, tem que trocar, não tem discussão. Mas hoje a gente vê a cadeia de distribuição trabalhando, né, é praxe do mercado trabalhar com esses módulos com ali um comprimento de 30 centímetros, a gente está falando ali comprimentos de 40 centímetros, né, 400 milímetros, justamente por uma economia. Muitos fabricantes acabam repassando o valor para cabos ali de comprimento maior. Então é muito importante estar bem atento não só ao painel solar, ao inversor, às estruturas de fixação, às combiner box, em todas as especificações técnicas para ver se aquele produto de fato atende ao seu projeto, tá bom? Tranquilo, acho que só complementando o que o colega Bruno falou, acredito que o maior, e aí eu vou falar um pouco da engenharia elétrica, tá? Vou falar do engenheiro eletricista e do eletricista.
O nosso grande calcanhar de Aquiles foi ler manual, gente, ler datasheet. É uma grande dificuldade. E isso me lembro desde a época que eu era instalador ou do que eu era eletricista. Então, a grande dificuldade hoje é ler datasheet, é entender especificação. E eletricista não gosta de ler não, tá? Não gosta de fazer cálculo, é rapidinho. É raiz de 3, potência, primeira lei de Ohms e lei de Kirchhoff. É lei das malhas. Então, assim, a maioria dos erros, e eu não estou aqui defendendo o distribuidor, porque eu também tive do lado de integrador. E eu errei em kits básicos, pelo que o Breno falou, de simplesmente, na hora do apavoro, não ler um datasheet. Porque pensa comigo, o distribuidor ele está ali te montando o kit. E aí eu falei no começo, e eu sou distribuidor, eu estou aqui, nós vendemos potência. Então, se você quer X potência, é X potência que vai chegar. Agora, se o modo é de 350, 7450, 7550, é uma dor. Então, eu acho que, como que isso vai mudar? O integrador. O integrador tem a força, nós temos a voz. Igual o Breno falou, errou? Cara, eu tenho a certeza que errou, meu e-mail está bem redigido, meu datasheet era isso aqui, é troca. Não tem, né? Não tem porquê. E aí é relacionamento. Né? Se o distribuidor errou e ele não teve essa competência, pessoal, quem tem a bola da vez são vocês, somos nós o integrador na ponta, nós que eu ainda me considero. Integrador que decide onde ele constrói relacionamento e onde ele compra. Essa é a verdade. Então, né, agradecendo a resposta deles, queria abrir então para o público, alguém, aqui alguns integradores que têm perguntas para fazer, então vamos mais ou menos se posicionando aí para a gente poder já agilizar aqui as perguntas, tá? Então, pode fazer, obrigado. Apresente-se e aí já pode fazer a pergunta. Aqui é o Danilo da Power. Eu estou com uma dúvida aqui para o Merivaldo sobre o inversor híbrido dele. Eu queria saber se esse inversor híbrido funciona sem os painéis solares. E à noite, como que é o carregamento da bateria? É via UAC? Boa tarde. Eu só gostei dos inversores do Merivaldo. Se fosse meu, eu ia vender tanto. Realmente seria uma... Mas obrigado pela pergunta. Os inversores da Huawei, ele vem... A bateria eu consigo carregar ele tanto AC como CC. Isso eu não falei porque o tempo é redigido, então realmente eu consigo dar uma referência para o inversor e eu consigo carregar a bateria com corrente alternada. Ali eu coloquei os módulos, mas vamos colocar, se eu coloco uma fonte CC e simula uma tensão de corrente contínua, eu conseguiria carregar ele com CC também, com corrente alternada. Não, beleza, você já respondeu, mas vou te explicar qual é o motivo da pergunta. Eu tenho um cliente que tem um sistema instalado, 60 kW, tem um elevador lá, ele quer colocar um sistema de backup no elevador, então eu vou colocar um inversor desse aí. Perfeito, eu fui em Goiânia agora, né, lá em Goiânia, na Praça Tamandaré, e lá são um prédio de idosos, e quando acaba a energia, eles não conseguem, né, mobilidade para descer. Então a gente está fazendo um piloto lá para eles só no elevador, só na carga do elevador. Pessoal, mais alguém para você perguntar? Ali, ó. Ali atrás. Boa tarde, sou o Felipe, colaborador do setor de engenharia da Bate Solar. Eu queria fazer uma pergunta para o Merivaldo. Como ele já teve vivência em relação a projetos para concessionária, geralmente tem alguns projetos que dão melhoria de rede, que a gente só pode trocar o medidor, a energia só vai trocar o medidor quando terminar essa obra de melhoria de rede. Geralmente isso demora o quê? 240 dias, tal, e o pessoal só vai fazer a obra depois que chegando lá no prazo. Uma medida que a gente adota é usar os medidores inteligentes, que é voltar a geração diretamente para casa, mas não injetar no medidor, para não contar como consumo. Esse medidor inteligente que tem aí da Huawei, ele também consegue fazer essa função zero grid? Exato, perfeito, né? Eu sempre falo, a gente faz aquilo que não está na lei, né? Ninguém fala que pode, ninguém fala que não pode, né? Então, hoje os Smart Senso da Huawei, ele é sim grid zero. Então, lá naquele escritório que eu mostrei, eu não homologuei ele na rede ainda, eu faço os testes sem injetar já há quase 2 meses, sem injetar na rede. Então, ele já tem a simulação do grid zero já, junto com o Smart Log. Então, também eu consigo fazer outras funções, por exemplo, controle de energia reativa, energia ativa, controle da curva PU. Eu posso fazer uma situação também que é bem interessante, principalmente aqui eu sei que vocês sofrem, que é com queda de tensão, sobretensão, que o inversor fica entrando e saindo. Então, online, eu consigo fazer esses parâmetros com responsabilidade técnica sem precisar de ir no cliente. Então, tem essa funcionalidade e várias outras aí na área de energia. Aí também, na instalação, tu consegue alocar todos esses dispositivos na instalação só, né? Colocar o Smart Sensor inteligente, né? Isso. Colocar as baterias diretamente com... Tudo numa plataforma só. Né? Exatamente. É a plataforma Fusion Solo e eu consigo fazer isso tudo dimensionando ali online. Beleza? Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém levantando a mão? Até alguém então criar alguma pergunta, eu vou fazer mais uma outra assim.
né? A gente está discutindo bastante aqui nos outros, na parte da manhã, foi comentado bastante sobre carregadores veiculares, né? Até a gente falou bastante em relação a baterias. Aí eu queria perguntar também para o pessoal assim, ó, como é que tá, as distribuidoras estão se preparando para um ano que vem ou para um caso futuro, para esse suporte técnico em relação a essa integração toda com carregadores veiculares, uso de baterias, né? Como é que funciona essa parte do on-grid junto com o grid zero, né? Como é que vão repassar para os integradores todo esse conhecimento, porque a gente já vê o que hoje, a venda que a gente faz hoje é uma simples instalação, digamos assim, instalação de um sistema on-grid, né? Então a gente já vê inúmeros problemas. Aí eu penso que num futuro são muitas integrações que a gente vai ter que fazer e o suporte técnico vai ter que ser muito mais complexo, vai ter uma equipe muito maior. Então, eu gostaria de saber se as distribuidoras estão se preparando para isso, estão pensando nisso, em qualificando equipes ou pensando em aumentar as equipes para atender esse pós-venda dos integradores. Obrigado. Bom, é muito importante, muito pertinente essa pergunta, porque hoje, de fato, a gente vê um mercado muito aquecido, né, e tendendo muito forte para essas soluções de armazenamento de energia, de carregamento de veículo elétrico, storage para diversas aplicações. Hoje nós contamos com um setor bem estruturado de pré-vendas e de treinamentos, justamente para... A gente acredita que é uma obrigação, né, não só uma função ali do distribuidor, mas de fato uma obrigação de treinar cada vez mais o mercado, os nossos integradores e os nossos clientes. Então a gente se prepara e fornece uma série de treinamentos para esse mercado novo que não é tão novo, já é uma realidade, já é atual e já tem acontecido. Como eu comentei na apresentação, né, claro, o pós-vendas é muito importante em todos os stakeholders, todos os agentes do mercado, não só no integrador, não só no distribuidor, não só no fabricante. Então, a ideia é que as empresas consigam se estruturar cada vez mais. O fabricante vai ter o seu pós-vendas, o seu suporte técnico, o distribuidor vai ter o seu pós-vendas, o seu suporte técnico, o integrador ali também para com o seu cliente final, mas nós, como distribuidores nessa cadeia aí de agentes do mercado de geração distribuída, nós nos posicionamos de forma a treinar e capacitar cada vvez mais os nossos clientes. E muito disso vem de encontro também ao fato de nós nos capacitarmos anteriormente, antes de, inclusive, lançar um novo produto para o mercado, etc. É uma política interna nossa, que o nosso time tem que estar extremamente bem capacitado antes, de fato, de jogar esse produto no mercado e não conseguir ali dar um suporte técnico de qualidade e de forma assertiva para os integradores. Só complementando a questão que o Breno falou, eu acho que o primeiro pré-requisito é nós nos capacitarmos, né? Mas eu queria deixar um adendo nessa questão de capacitação, e aí eu trago uma filosofia do Merivaldo para dentro da GeoSolar. A primeira situação para carregador elétrico, para sistema solar e para carregamento de bateria, principalmente para o integrador, a maior dificuldade chama-se instalação. A dúvida não vem no ao vender, o vender a gente vende uma magia. Então é a primeira lei de Ohms, é ensinar elétrica básica. Nós temos que deixar um pouco de ensinar solar e ensinar básica elétrica. Primeira lei de Ohms, tensão, corrente eu sempre falo que é os 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, é tensão, potência e corrente. Se nós conseguimos, como distribuidor, ou como integradores, ou como fabricante, mostrar a eletricidade básica para o integrador ou para o eletricista, a gente resolve as 3 situações, solar, carregamento e armazenamento, porque as 3 são distintas de energia elétrica. Então, é um pensamento. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Pessoal, como é que está? Como é que está de tempo ali? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ainda. Não, lá. Ó. Boa tarde, meu nome é Érica, sou da UAD Solar. Eu gostaria de perguntar em relação ao cliente final. Eu sei que o Merivaldo já trabalhou como integrador, né? E aí a gente percebe a educação sobre o sistema que o cliente tem de achar que o sistema é o nosso.
Tipo assim, ele fala, não, o sistema de vocês. Ele não entende que é uma coisa que ele tem responsabilidade. Ele não entende qual a diferença entre uma garantia e um seguro. Então, qualquer coisa que vier acontecer com o sistema, com a casa dele, ele já pensa que é culpa do sistema. Eu queria saber qual é a experiência de vocês em relação a isso, como é que a gente faz para educar o cliente, para ter essa nova visão, porque nem tudo dá para falar na hora da venda. Nem tudo dá para falar na hora da venda. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de pós-venda para conscientizar nossos clientes. Olha, isso aqui a gente não vai cumprir, porque isso aqui é um serviço de seguro, não é um serviço de garantia. A gente tem que conscientizar os clientes de que é um sistema deles que eles têm que arcar. Eu queria saber como é que é essa experiência de vocês nesse sentido, principalmente do Merivaldo, que disse que já trabalhou como integrador, né? Ah, perfeito. Vou te dar uma resposta bem motivadora. Desde 2014, esse dia acabou a energia do meu cliente. Ele falou, acabou a energia aqui. Eu falei, gente, liga na concessionária. É brincadeira à parte, mas é isso. É uma educação, você já falou. Eu acho que o Breno falou bem aqui, de nos capacitarmos para... a lei do Inmetro, ela trouxe uma resolução seguinte sobre alguns termos. O fabricante tem que avisar o distribuidor sobre tais equipamentos. O distribuidor tem que avisar o integrador. O integrador, pessoal, é toda a responsabilidade de vocês chegar no cliente e educar. É um processo, é um trabalho, e eu acredito fielmente que esse processo de educação seja com os nossos clientes. Por exemplo, eu tenho um cliente de 74 anos lá em Nova Mutum, ele fez 4 megas em 2015, 2016, né? Foi na virada da legislação. E ele é o maior educador da cidade. Porque agora eu acho legal quando ele vai falar, não, mas ó, não pode não, hein? Isso aqui, lá, tem que fazer assim. Então, é um processo. É um caminho, e eu acho que aí o integrador ele vai se qualificar com a 14300. É paciência, é ser humano, é conversar, não dá para falar tudo na venda, a gente precisa vender, mas depois a gente tem que ir ao pouco, pelo menos, ir especificando. Eu acho que a gente não pode vender um sonho, por exemplo, acabou a energia, o senhor vai ter energia solar, não dá mais para a gente falar isso, né? Não vai ter, isso aí, premissas básicas, a gente já, independente da venda, pessoal, a gente já sempre tem que ser realista. Já existe o sistema híbrido. Para o senhor não ficar sem energia, eu já tenho a solução da bateria. O senhor pode comprar hoje ou pode comprar daqui a um tempo. Mas eu tenho que falar. Mas muitas vezes, um erro que eu cometi no passado, manutenção, não, aqui não precisa de manutenção não, o senhor está tranquilo aqui, é só lavar. E hoje eu chego para passar um orçamento, fazer um orçamento para o senhor, não, você falou para mim que era só lavar, então não precisa, né? Foi eu que eduquei o meu cliente a isso. Então, como é que eu desconstruo isso? Então, você falou a palavra certa, educação, muito trabalho dos integradores. Eu espero que a gente chegue no momento que a gente possa ter um fórum desse, Breno, e que a gente possa ter clientes de vocês convidados, e que eles possam escutar vocês palestrando. Porque é isso que a gente está fazendo. Eu estava aí, agora eu estou aqui, né, aprendendo com o Breno aprende comigo e a gente vai trocando experiência. Eu acredito nisso. Obrigada. Bom, concordo plenamente com o Merivaldo. O nosso objetivo é ser o mais transparente possível. A experiência como integrador também já tive lá nos primórdios, né, do mercado aí há muito tempo atrás. E eu acho que assim, é uma relação de transparência, né? Tem muita sinergia com o que eu trouxe na apresentação no que tange a profissionalização do pós-vendas nas empresas brasileiras, né? Isso, eu não estou falando do integrador, eu não estou falando do fabricante, do distribuidor, eu estou falando de toda a cadeia. Nós, distribuidores, também precisamos melhorar, os integradores precisam melhorar. Então, assim, uma política de garantia bem definida, bem clara para o seu cliente final, né? Hoje, a grande maioria dos integradores não trabalham dessa forma, ou os distribuidores também muitas vezes não têm uma política de garantia muito bem definida, né, com ali o passo a passo bem transparente do que cabe garantia, o que não cabe, o que é passível de acionar um seguro, o que não é. Então, assim, a transparência é colocar as regras na mesa, e aí o mercado ele tem tudo para ser muito sustentável e crescer de forma exponencial. Para aproveitar o gancho da pergunta, então fazer mais um comentário, que eu tenho visto sim também um termo novo, o pessoal tem usado bastante, são clientes órfãos, ou seja, são empresas integradoras que por algum motivo ou mudaram de ramo, né, pararam de atuar, e o cliente delas ficaram sem um pai, sem mãe, digamos assim. Então, clientes que precisam, né, trocar de módulos, precisa arrumar um inversor que venha queimar. Como é que ficaria, digamos assim, como é que as distribuidoras enxergam esses integradores que saíram do mercado, o que eles poderiam fazer para esses clientes finais ali, né, que querendo ou não, acabam chegando até
essa distribuição porque o cliente comprou diretamente de uma distribuidora A ou de uma distribuidora B. Então, como é que essa visão pela parte dos distribuidores com os clientes órfãos, né? Bacana, eu vou falar um pouquinho. Eu acredito muito assim, eu vi essa tese, até o pessoal tem falado muito dos clientes órfãos. Para mim, isso é mais uma solução para os distribuidores qualificados e para os entregadores qualificados. É mais uma situação para abraçar o mercado, e não para criticar. Eu gosto muito daquela questão assim, hoje a gente dá muita ênfase para a depressão e não para a ocasião do bem feito. Se a gente começar a valorizar aqueles que já estão trabalhando, por exemplo, já chegou muitas questões de integradores chegar através de nós, o cliente final, e a gente distribuir isso para o integrador mais próximo, procurando o integrador mais capacitado. Então, eu tenho ali na GE uma lista de integradores que criam relacionamento. Automaticamente, esse é o meu integrador que não vai deixar aquele cliente ser órfão e que não vai deixar aquele cliente levar uma fotinha para o tal do depressão. Eu não tenho nada contra, mas eu prefiro que a gente crie um Instagram aí, gente, pelo amor de Deus, instalações bem feitas, vamos falar de coisa boa. Então, isso para mim é mais uma solução que o distribuidor bem antenado e o integrador com relacionamento, a gente pode criar outro mercado. Tem coisa errada? Tem, mas não vamos criticar, vamos consertar, é mais produto. É melhor para todos e vamos colocar isso aí para rodar. E principalmente, pessoal, assim, pesquisar, escolher bem, né? A gente comentei bastante na apresentação que hoje a gente tem uma enxurrada aí de novos distribuidores no mercado. Eu quis trazer um pouquinho dos nossos big numbers ali para vocês entenderem um pouco do porte da empresa, da robustez, da força. Pesquisar, tem muitos distribuidores que infelizmente se aventuram no mercado e ficam ali por um curto período de tempo, assim como integradores, assim como até fabricantes, por incrível que pareça. Então, hoje a gente tem muito acesso à informação. Procurem, claro, sempre fazer parcerias de longo prazo e saudáveis e ter relações comerciais com empresas que vocês confiem para, de fato, evitar essa questão dos clientes órfãos aí e a gente mitigar esse risco e não deixar isso crescer, né, para a gente tornar o nosso mercado aí cada vez mais sustentável. Assim, mais uma vez em relação ao pós-venda. Quando você compra um celular, a loja, por exemplo, você comprou na Riachuelo, ela te dá 2 meses de garantia, que se der problema, ela vai correr atrás tudo, mas depois dali, sei lá, a fábrica te dá 2 anos para caso venha acontecer algum problema, você pode correr atrás. Se tiver 3 meses que estou com o celular, você pode ligar na Riachuelo quando que você quiser, mas o problema é seu, você tem que ir atrás da fabricante para poder tentar trocar. No caso de um inversor de um cliente que já está lá há 3 anos deu problema, e ele está enchendo o saco da empresa integradora dizendo que o sistema é dela, né? Eu disse que a gente tem que resolver tudo. Vocês acham justo a gente cobrar um valor pelo pós-venda no caso de for realmente um caso desses, de problemas do inversor que não tem a ver com a instalação que o integrador fez? Ou vocês acham que isso já é um papel da empresa a partir do momento que você vendeu o sistema? Se for o caso de um cliente órfão de outra empresa que vem a nós recorrer, é uma oportunidade da gente estar vendendo esse serviço de prestar um pós-venda para eles. Como vocês enxergam isso? Exato. Eu acho que assim, é um efeito cascata, né? O integrador aciona o distribuidor aciona o fabricante, assim sucessivamente. Mas, na nossa visão, né, e claro, a gente quer cada vez mais o sucesso do integrador dos nossos clientes, porque o sucesso do integrador é o sucesso do distribuidor, o sucesso do distribuidor é o sucesso do fabricante, e assim sucessivamente. Nós entendemos que é uma excelente oportunidade para agregar um novo tipo de serviço, né, para o seu cliente final. Então, hoje eu bato muito nessa tecla, né? Muito se fala hoje em vender novos projetos e a venda de novos projetos a gente brinca que é matar um leão cada dia. Se você não vende um projeto novo, você não tem receita. Que tal a gente ter um tipo de receita recorrente na sua empresa, ofertando um novo serviço para o cliente? Como eu comentei, né? A energia solar dura, o sistema fotovoltaico dura muito mais que muitos casamentos aí, 25, 30 anos instalado ali na unidade consumidora do cliente. Nesses 25, 30 anos, uma série de situações podem acontecer que são oportunidades para o integrador trazer ali uma receita recorrente ou agregar um novo serviço, né? Eu trouxe ali basicamente 10 situações que podem acontecer para você conseguir agregar mais na sua receita ali e ter de fato uma receita recorrente e não viver somente de projeto, né? Então, nesse caso em específico, é muito importante
ter o respaldo, né, uma garantia ali do serviço como um todo, mas claro, cada um no seu quadrado, né, se for de fato um problema cabível de garantia do fabricante, vai ser acionado o fabricante, do distribuidor, algum erro de entrega, avaria, etc., vai ser acionado o distribuidor, e o pós-vendas, como eu comentei, ele tem que estar presente em toda a cadeia, né, não só em um dos agentes que participam do mercado. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade para ofertar um novo tipo de serviço. Por que não o integrador talvez ofertar uma garantia estendida ali para o cliente, para ele dar essa segurança para o cliente e absorver essa garantia e fazer interface, por exemplo, com o distribuidor ou fabricante, né? Pode ser muito saudável financeiramente para a empresa, né? Entre outras situações aí que podem ocorrer, troca de titularidade, a parte de manutenção do sistema, inclusão de novas unidades consumidoras, a expansão do sistema, está sempre muito próximo do seu cliente final, do seu consumidor final ao longo desses 25 anos aí de vida útil, porque ali podem surgir diversas oportunidades de expansão do sistema, de colocar um sistema de storage, um carregador de veículo elétrico, e você traz esse cliente para perto, aumenta o seu NPS, como eu comentei, a chance desse seu cliente te indicar para novos clientes, e isso tudo vira um ciclo virtuoso. Só para encerrar, cobra demais, tem que cobrar. É isso aí, eu sempre falo que o integrador, nosso produto é mão de obra, gente. Né? E até porque se ele não quiser pagar você, outra empresa não vai fazer de graça porque seu projeto já foi vendido. Então é cobra. Tem as leis, tem ali, depois de um ano, né? Não sei qual é o determinado tempo, eu colocava 1 ano de mão de obra de garantia. Eu já dei 3 anos de mão de obra para ganhar grandes projetos de geração ali, mas cobra. O nosso produto é mão de obra. Nós somos prestadores de serviço, seja ele projeto, seja ele execução. Então, eu estou vendendo um produto, mas o meu produto é mão de obra. Então, cobra bem cobrado, tá? Pode colocar valor aí. Tá bem, muito obrigada. Pessoal, mas alguém tem uma pergunta? Ali o pessoal ali, ó, no fundão tem. Esse é o pessoal da organização, nos deu mais um tempo ali, né, em função de ser um debate bom, né, o pessoal curtiu aqui. Então, vão criando algumas perguntas ali, vão tentar ver para aproveitar ao máximo ali essas duas empresas que estão aqui dispostas, né, a sanar essas dúvidas ali, que eu, quando era integrador, eu tinha bastante dificuldade, né, às vezes de contato. Eu comecei em 2015, não tinha muitos distribuidores na época, né, então o contato assim, era muito difícil. Hoje já é fácil e eles estão aqui com vocês, né, então aproveita as perguntas ali, né, faça algumas perguntas ali, aproveita que o pessoal está disposto ali a atender vocês, né. Vamos dar continuidade então. Boa tarde, eu sou o Moisés, da Monofase Solar. Aproveitando a deixa da nossa colega ali que comentou sobre o pós-venda, né, acho que é um diferencial muito grande na hora de fechar um contrato com o nosso cliente. A gente sabe, tem noção que a assistência técnica é por conta do distribuidor que vendeu ali o equipamento para a gente. E na maioria das vezes a gente só intermedia a venda do equipamento para o cliente. Mas acho que vale a pena também a gente prestar uma assistência técnica. No prazo de garantia que a gente oferece de 1 ano, né, de todos os nossos sistemas vendidos, se der algum problema, acho que vale a pena correr lá, dar uma assistência técnica. A gente tem lá na nossa empresa inversores de reposição. Então, se algum sistema parar, a gente corre lá, encaminha todo o inversor para assistência técnica, mas a gente não deixa o cliente sem gerar. A gente coloca o inversor que a gente tem de reserva lá na empresa para gerar para o cliente e não deixa o cliente sem gerar. Esse é um grande diferencial que a gente oferece para os nossos clientes. Aqui em Palmas, a gente conhece várias empresas, né, de qualidade. Pelo nome, a gente já conhece quem que é bom, quem que a gente não conhece ainda. Então, esse é um diferencial muito grande que a gente oferece para os nossos clientes. Se der problema, é claro que a gente vai enviar o inversor para garantia, mas não vamos deixar ele na mão sem gerar, né? A gente vai estar um inversor nosso que a gente tem para não deixar o cliente na mão. Então, esse acho que é uma pegada boa e importante também, né? Eu queria até complementar, para voltar no que a gente já tinha falado antes sobre cobrar, né? Para cobrar, você tem que educar, porque o cliente não vai querer pagar uma coisa que ele pensa que já é obrigação. Então, tudo volta na questão da educação. Agora, a gente da White Solar está conseguindo ter um êxito maior em educar nossos clientes, para que eles saibam que uma visita nossa ela tem um custo. Não é só porque a gente vendeu que a gente é obrigado ao resto da vida, claro que é um casamento, né? Mas a gente é o resto da vida sem custo. Por exemplo, inversor reserva. A gente cobra ou não cobra por ter um inversor reserva lá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que educar junto com os nossos clientes.
ter essa ciência, porque se você não delimitar bem o que você oferece na hora da venda, você não vai poder cobrar. E você vai falar para o cliente, isso aqui é R$ 600. E o cliente vai falar, o quê? Não, é obrigação de vocês, você não devia nem estar cobrando. Então, isso que o Moisés está falando é muito importante e volta ali na questão da educação, para a gente realmente conseguir cobrar e conseguir ter o retorno financeiro do nosso pós-venda. Pessoal, só um comentáriozinho. Foi passado que quando for fazer a pergunta, então, se possível, ficar de pé para poder sair nas câmeras ali, que o pessoal está sendo transmitido online, né? Então, se possível, ficar em pé, eu agradeço. Obrigado. Eu acho que essa questão da reposição ela é importante. Acho que a questão da questão do setor energético, ela tem. Esse dia eu passei um fato só para trabalhar um pouquinho nessa questão do pós-venda. Eu fui fazer um comentário uma palestra lá em Alagoas, e um colega falou que pagou, o integrador falou que pagou todo um pós-venda, um estudo com uma pessoa especializada para estruturar toda a parte da empresa integradora dele. E ele falou, Merivaldo, eu estou muito satisfeito que agora eu vou ter um pós-venda bacana, eu tenho um sistema de monitoramento onde eu consigo ali ver, é bacana. E eu fui escutando aquilo, e ele falou, eu fiz uma mentoria, me cobrou X e agora eu estou reconfigurando, seja na educação, seja com relacionamento. Eu falei, beleza. Ele falou, então hoje eu estou suportando todas as empresas. Então, pega o órfão, o cara liga lá, tá sem pai, vai ligar lá e ele vai atender. Eu falei, beleza, e se alguém te ligar e falar assim, olha, eu estou com um problema aqui de distúrbio de harmônio? Aí ele perguntou para mim o que é isso. Então, pessoal, entenda, a questão do pós-venda, da integração, ele está no contexto energético. Ele não está no contexto só de equipamento, a gente tem que complementar todas essas bases, desde a educação, mas ele vai muito além no setor de energia. Porque muitas vezes você pode. Aí o que aconteceu? Ele falou assim: olha, eu vou ter que mandar um eletrotécnico especialista com analisador. Ou seja, ele tem uma empresa de integração, mas ele tem que ter duas situações: um para olhar a eletricidade e outro para olhar o solar. Então a gente não pode esquecer dessa contextualização. A gente está no meio do contexto energético. Então, preparar nossas equipes ela é fundamental. Equipamento e pessoas humanas. Porque muitas vezes você pode pegar uma falha que não é do solar. É de uma questão industrial, uma questão de instalação, faltando um neutro, né? No padrão ali piscando. Né? E aí o cara está falando que é aquilo, né? Tudo é a culpa do integrador. Então é só uma dica aí nessa adendo aí. E isso acontece muito, né, Merivaldo? A gente vê aí uma série de casos que instalou o sistema no telhado do cliente, deu uma goteira, foi solar. Às vezes o telhado já estava condenado, às vezes já tinha algum vazamento, etc. Então, acho muito importante delimitar e explicitar ali para o cliente final, né, através, seja de uma política de garantia, exatamente o que a sua empresa vai dar de respaldo para ele, já incluso ali naquele projeto turnkey. Porque se você mostra para ele, fala, olha, isso aqui eu não cubro, isso aqui não é minha responsabilidade, mas eu tenho isso aqui como um adicional. Às vezes ele está no mindset do cliente, ele acha que aquilo já é a sua obrigação, como vocês comentaram. E muitas vezes não é, ele não sabe disso, e muitas vezes ele acaba contratando um serviço adicional de uma garantia, de um pós-vendas, de um reparo, de uma substituição e etc., por entender que aquilo é importante para o sistema dele nesse longo prazo aí de 25 a 30 anos. Então, eu diria novamente a questão da transparência, a questão de desenhar uma política ali de garantia onde você consiga especificar no detalhe para o seu cliente, né, o que o seu serviço agrega, o que seu serviço inclui e o que não inclui, para você justamente conseguir ofertar isso de uma forma adicional. Não, e também eu pegando esse gancho, né, ali o Merivaldo comentou em relação que os inversores da Huawei, eles oferecem a parte de comissionamento, ou seja, a gente consegue analisar a curva e ver que o próprio software ali, ele faz isso, certo? Mas o que é a curva IV, então, comentando assim? Isso é a parte de comissionamento, né? Então, tem a norma NBR 16274, que traz alguns passo a passo para a gente fazer o comissionamento. Então, esse comissionamento ele é dividido em categoria 1 e categoria 2. Então, aquele equipamento que o Merivaldo comentou ali, que custa em torno de 40 mil, ele é para fazer o categoria 2, que ele vai traçar essa curva IV, certo? Mas tem outros comissionamentos ali que a gente não precisa desse equipamento e são muito importantes. Por exemplo, para fazer o que é um estudo da categoria 1. E categoria 1? É simplesmente tu usar um alicate, um multímetro ali, medir corrente, medir tensão contínua, alternada, né? Para ver como é que tá, eu chamo assim, nos cursos eu chamo para saber como é que tá a saúde da tua usina.
né? Então, algumas equipes que eu treinei ou que eu acompanhei não tinha ninguém qualificado para saber usar esses instrumentos, né? Então, cabe também ao próprio integrador aprender a lidar com esses instrumentos, saber avaliar corrente, tensão e não só saber medir, né? Que eu percebi que o pessoal não consegue às vezes ter um conhecimento em relação se aquela medição daquele instrumento ali está correta ou não, né? Então ele olha um número ali, beleza, tem um número aqui, sinal que tá certo, né? Então não sei o que aquela qualificação para ser crítico, ou seja, a gente mediu uma tensão na string, então aquela tensão está correta, era previsto aquilo, não era? Se não era, o que aconteceu? Né? Então isso aí também vai muito além, né, de um pós-venda, né? Então eu não sei fazer esse comissionamento tanto antes de ligar o sistema na rede quanto depois. Então quando for fazer vai fazer uma visita técnica, uma manutenção, tu tem que fazer novamente um comissionamento para ver se nesse período que ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos a usina funcionando, se aquela tensão que tu mediu há 2, 3 anos atrás confere com o que está medindo agora. Se não confere, algo tem errado, né? Então, as equipes de instalação ou equipes técnicas têm que ser o que? Mais críticas, pessoal, né? Então, eu tenho tido dificuldade em ver equipes que tenham, na empresa, que tenham essa qualificação aplicada, né? Então, eu não sei como é que vocês estão fazendo essa parte aí, mas eu sugiro também, né, que sejam críticos na instalação, no comissionamento, né? E eu não sei como é que o pessoal também enxerga isso aí, se é importante ou não para a distribuidora ter a confiança que o seu integrador resolve e faz esse tipo de serviço. Eu acho que bem abordado, Leonardo. A questão é a seguinte, e eu vou falar de mim, tá? Eu comecei como eletricista em 2002. Até 2004 eu sabia que ele era 220 ou 110 quando queimava a lâmpada. Vocês entenderam, né? Tem fogo, queima. Porque multímetro ele é uma educação que vem dos primórdios, dos cursos de metodologia, desde a minha questão do meu primário, do meu ensino médio e do meu curso técnico. Então, no mercado solar, que nós passamos no mercado elétrico, o que nós pegamos de vício? Eu fui eletricista por muito tempo, Breno, sem entender as tensão corrente, eu entendia, você entendia isso. Eu sei fazer. Mas quando eu passo por um alicate, amperímetro ou por um instrumento de medição, eu não tinha instrução técnica suficiente para identificar aquilo. E muitas vezes, Breno, até na questão de qualificação ali dos eletricistas de 5, 6 anos batendo escada, eu tinha vergonha de falar que não sabia isso. Então eu era um eletricista de alta e baixa tensão, eu mexia com corrente alternada, mas quando o meu carro dava um problema, eu levava num eletricista de carro, porque ele mexia com corrente contínua. E quando tinha um problema de software, eu tinha que levar ele para resetar. Hoje o instalador solar ele tem que entender de corrente contínua, corrente alternada e software hardware, e para bracear aí Laplace, que é protocolo TCP/IP. Como é que eu consigo passar isso, se na minha época eu também não tive essa instrução? Então é uma construção que talvez a gente também, Breno, como eu estou falando desde a instituição de ensino, né? Se você pegar hoje um curso de eletrotécnico, quando ele for falar de corrente contínua, ele vai dar a lâmpadazinha de série de Natal. Ele não vai falar de sistema solar, porque o sistema solar é um sistema diferente, é outro curso, é outra aplicabilidade. Então é uma metodologia de educação que vem muito defasada. Então, o meu eletricista de corrente alternada era um, o meu eletricista de corrente contínua era outro, e o meu eletricista de software hardware era outro. E hoje eu preciso de um único técnico desse em campo, instalando corrente alternada, instalando corrente contínua e configurando o inversor. Paciência, muita sabedoria para a gente poder romper essa barreira. E internet também. É isso aí, como a gente brinca, né? A informação está disseminada e o conhecimento está disseminado aí na sociedade. Para nós, respondendo até a pergunta, é de fato muito importante que todos os agentes da cadeia estejam extremamente qualificados. É uma obrigação do distribuidor, não, novamente, né? Repetindo a minha fala anterior, não é uma função, não é estou ajudando, não, é uma obrigação do distribuidor treinar e capacitar os seus clientes, que são os integradores. E é uma obrigação dos integradores buscarem cada vez mais conhecimento, né? O mercado, a gente está migrando aí para soluções mais complexas, soluções de armazenamento, soluções de carregamento de veículo elétrico, soluções híbridas, projetos de maior porte, que têm uma maior complexidade, requerem mais qualificação e mais profissionalização de todos os que atuam aí no mercado. Uma complementada nesse rapidinho dessa questão do curso, né?
Eu sempre brinco com o pessoal, né? Falo assim, se for fazer aqueles cursos de R$ 2.000, eu faço por 200, tá? É só 3 horas mesmo na internet online. Então, assim, olha o que está acontecendo no setor. Sistema híbrido e sistema off-grid. Curso de dimensionamento para sistema off-grid. Aí passa mal um pouquinho, curso para dimensionamento de sistema on-grid, conectado à rede e off. Cara, eu só vou separar minha carga crítica. Eu vou ter que saber a potência do meu equipamento e multiplicar por quantas horas que ele vai ficar ligado. Mas eu tenho um curso para sistemas híbridos e eu tenho um curso para sistemas. Então a gente tem que ter muito cuidado também com essa questão do aprendizado rápido. Né? De tudo eu quero me qualificar de forma rápida. Para mim, aprender lei de Ohms é 60 horas. Para mim, aprender lei de Kilff é 160 horas. Existe um preço a se pagar. Então, essa qualificação é como eu falei lá no primeiro, é no primórdio da eletricidade. A gente está pulando muitas etapas. Pessoal, então, assim, ó, incrível esse bate-papo, né? Então, estamos encerrando aqui, então, não sei se com alguma dúvida, mas a gente está atrasado já para outra palestra. Mas olha só, tem um cronômetro aqui, nós estamos chegando a 40 minutos de bate-papo. Eu acho que foi muito rico, né? O pessoal acho que aproveitou bastante ali, né? Eu não sei se alguém for com alguma dúvida, né? Procurem o pessoal depois para conversar, né? Gostaria então de agradecer ao Breno, né? Da GT Solar. Gostaria de agradecer o Daniel, que infelizmente ele não pôde participar da Insole, né? Então, mas ficou bastante rico, senão acho que nós ia a mais uma hora de conversa. E também, então, agradecer ao Merivaldo, então, tá? Da Geosolar, né? Pela palestra, foi muito bom, muito rico. Eu acho que todo mundo aproveitou. Tivemos bastante dúvida. Acho que eu nunca, de todos os fóruns que eu participei, acho que nenhum chegou a uns 40 minutos de bate-papo, assim. Né? Então, estão todos de parabéns aí, muito obrigado. Né? E vamos ficar com a próxima mesa agora. Até mais.